Alguma vez você estava assistindo alguma série ou algum filme e viu a palavra Will e que não era usado como um nome, por exemplo, Will Smith? Se você ficou confuso com isso e pensando, mas que diabo é isso? Essa aula é exatamente sobre isso, o verbo will. O verbo will. Podemos expressar a ideia de futuro de várias maneiras no inglês. Uma delas é através do uso do will. Com ele a gente pode expressar uma noção de futuro, por exemplo, Our teacher will be absent next week. Nossa professora estará ausente semana que vem. Ou Juan will travel this month. Juan vai viajar esse mês. Uma previsão, como por exemplo, eu penso que, eu espero que ou eu acredito que, através dos termos em inglês I think, I expect ou I believe. Por exemplo, We will probably have to wait for my parents. Nós provavelmente teremos que esperar pelos meus pais. Ou talvez uma decisão repentina. Por exemplo, someone is shouting, I will see. Alguém está gritando, eu vou ver. Pode expressar também uma promessa. Por exemplo, I will help you with your homework, don't worry. Eu vou te ajudar com a sua tarefa de casa, não se preocupe. Ou I will always love you. Eu sempre irei amar você. Pode expressar também um pedido. Por exemplo, Will you close the door, please? Você poderia fechar a porta, por favor? Will you go there with me? I don't want to go alone. Você vai lá comigo? Eu não quero ir sozinho. Pode também expressar na negativa uma recusa. Por exemplo, I won't be able to help you. Eu não poderei te ajudar. She won't leave you alone. Calm down. Ela não te deixará sozinho. Fique calmo. O will não é variável, ou seja, ele é da mesma forma para todos os pronomes, todas as pessoas. A gente pode ver observando aqui o quadro. Por exemplo, na coluna dos pronomes I, you, he, she, it, we, you e they, o will não vai variar. O will é um só e acrescenta mais o complemento. Observe que a estrutura para se formar uma frase é o pronome, por exemplo, I, mais o will e mais o verbo na forma básica, sem a partícula to. Algumas frases. I will explain to you. Eu vou explicar para você. Aqui pode ter surgido alguma dúvida de por que a gente usou o to, sendo que eu acabei de falar que não se coloca o to na frase com will. Porque nessa frase, I will explain to you, o to tem o significado de para, literalmente como está na tradução, e não indicando a forma infinitiva do verbo. O que é uma forma infinitiva do verbo? Por exemplo, quando eu falo correr, comer, andar, caminhar, essa é a forma infinitiva. E quando a gente quer falar isso em inglês, a gente coloca o to na frente. Por exemplo, nadar, to swim, ou andar, to walk. Entenderam? E nesse caso não está expressando isso. O to tem o significado de para nessa frase. Então, continuando. Eu espero que não reste mais nenhuma dúvida quanto a isso. Sarah will play tennis. Sarah vai jogar tênis. My friends will give a party. Meus amigos darão uma festa. Ou Samila will invite us for lunch. Samila vai nos convidar para o almoço. Rafaela will swim. A Rafaela vai nadar. Esse foi o uso do will. Eu espero que não reste mais nenhuma dúvida. E na próxima aula a gente vai ver a diferença entre o uso do will e do going to. Eu de verdade espero que não reste mais nenhuma dúvida. Qualquer coisa que vocês quiserem comentar, pode estar deixando aqui embaixo. A gente vai olhar, vamos responder e a gente vai adorar ler cada um dos comentários. Bye!